Sonic tá no topo do mundo hoje em dia, mas as coisas nem sempre foram assim. Por muito tempo, o meu ouricinho favorito estava nas ruas, passando fome, maltratado até por si mesmo, cedendo pras vozes na cabeça dele. Mas tudo isso mudou com um dos piores trailers da história e um movimento histórico que me faz acreditar que pela primeira vez na história de qualquer coisa a gente vive na linha do tempo boa de alguma coisa. De algum jeito, essa franquia que tava rastejando conseguiu se levantar das cinzas e virar algo novo e confiante e surpreendentemente cada vez melhor. Eu sou o Pinho e hoje a gente vai conversar sobre como os filmes de Sonic salvaram a franquia, o que é completamente insano, mano. Mano, tem um filme de Sonic Adventure 2 indo melhor no cinema do que a porra da sequência de Rei Leão, mano. Sonic é velho. Tipo, muito. Nos muitos anos da franquia, esse ouriço foi muita coisa e significou muito mais. E de algum jeito, ele conseguiu sobreviver até hoje. Mas nem sempre foi de um jeito muito bom. Deu umas merda ali no meio. Se você é fã de Sonic, você provavelmente já ouviu falar sobre a Era Sombria, aquele período ali de 2005 até 2010, onde a franquia teve alguns dos lançamentos mais mal recebidos da história dela inteira, incluindo um jogo que quase matou Sonic como um todo. Um jogo desastroso, que lançou completamente quebrado e mal cozido, já que a SEGA pressionou os desenvolvedores pra um caralho pra deixar o jogo pronto pro Natal, o que resultou na maior crise da franquia na história e um dos jogos mais odiados de todos os tempos. Que legal, né? Sabe Cyberpunk? Imagina isso, só que 15 anos antes e sem nada assim nunca ter acontecido antes. As pessoas ficaram meio bravas. Esse era Sonic 06, um jogo muito complexo com vários personagens e histórias diferentes, uma narrativa de viagem no tempo envolvendo deuses e monarquias, uma das melhores trilhas sonoras de videogame que eu já ouvi na minha vida, mas nada disso importa se o jogo não funciona, o que é uma pena, porque o Mephiles é um dos meus vilões favoritos de todos, assim, eu acho ele muito foda. Eu já tive uma ilha no Minecraft com o nome dele. Eu gosto desse cara. A questão é que ali, durante essa época, uma paradinha que você não deve conhecer começou a ficar popular. Um tal de YouTube, aquele que serve pra dar suas opiniões sobre qualquer merda, de forma independente e sem filtro, o que fez com que as pessoas esculachassem o jogo inteiro das formas mais insanas possíveis, porque não só os caras estavam putos, mas a internet antiga tinha esse hábito de encarnar personagem e ser muito sarcástica e agressiva nas coisas que eles falavam, o que resultou nessa parada virando uma bola de neve enorme que resultou em Sonic no geral, deixando de ser confiante e experimental e se distorcendo pra essa parada muito autodepreciativa e até meio triste de se ver. Tem um painel dos quadrinhos da arte, é isso. A conta principal deles deixou de ser pros fãs e pra quem se importava com eles, e sim pra galera que ativamente não gostava de Sonic. Porra, o embaixador dos caras por um tempo foi um cara que só não gostava da franquia. Como que você chega num ponto onde uma porra dessa acontece? Alguém me explica? Ou seja, ser fã de Sonic antigamente era complicado. Eu ouso dizer até que era meio merda. O único hit que a franquia teve nessa época foi o Sonic Generations, que, com todo respeito, é só ele paparicando a si mesmo. E aí teve o Colors, que o pessoal gostou na época, mas o jogo é ruim. De vez em quando a gente era agraciado com um jogo bom ou outro, e com isso eu quero dizer um único jogo, o Sonic Mania, em 2017. Fala pessoal, sou eu, Sexo Games. O Lost World não parece um jogo de Sonic, o Forces é a mediocridade em pessoa. Parecia que a franquia tinha se perdido nela mesma, e a personalidade dela tinha sido diluída pra tentar agradar mais gente, e isso só fez com que ela não agradasse ninguém, porque algo que é feito pra todo mundo não é feito pra ninguém. Existe um motivo do porquê as pessoas gostavam dessa franquia. Não é só sobre animais coloridinhos brigando, é sobre personagens característicos, com designs muito marcantes e papéis muito importantes na narrativa. O Sonic não é legal só porque ele é o ícone dos autistas, ele é o ícone dos autistas porque ele é um personagem muito único. Ele é esse personagem estático, com convicções muito fixas. Ele é a encarnação do vento, um personagem livre que representa mudança na vida dos outros. Ele em si não muda, mas ele muda a vida das pessoas, ele muda a vida de todo mundo que ele cruza com. E isso se aplica a qualquer um dos personagens da franquia. O Knuckles é esse cara embanhado com um senso de responsabilidade que ele não tinha obrigação nenhuma de aceitar, mas que ele aceitou e que marca quem ele é em partes. Todos eles têm muitas camadas, e isso torna eles muito interessantes de se acompanhar. Mas conforme a franquia foi ficando diluída, esses personagens foram começando a ser deixados de lado. Eu lembro até hoje de quando o Sonic Mania lançou, e eu ainda pretendo fazer um vídeo inteiro sobre essa época específica de Sonic. Tudo que importa é que pouco tempo depois eles anunciaram o Sonic Forces, que era um outro jogo muito maior em escopo e que era pra ser o jogão, sabe? O jogo principal ali da franquia. E ele é uma merda. Não tem muito o que dizer, ele é uma merda. Mano, vai de urso, porque tu pode fazer o Kanye West. Porra, verdade, hein? Caralho! Depois disso, o time Sonic ficou em silêncio.
Por anos, a gente não teve nenhum anúncio de nada envolvendo jogos do Sonic, e ficaria assim por um bom tempo. O próximo jogo só foi sair em 2022, mas dia 4 de abril de 2019, o mundo foi amaldiçoado com uma coisa que eu nunca vou me esquecer, e grande parte da internet também não vai, que é o design original daquele trailer do filme do Sonic. Aquela porra foi uma facada no coração de tanta gente que se importava com essa franquia, e é por isso que foi tão insano quando eles só decidiram consertar. A Paramount apagou o trailer, trouxeram o Tyson Hess, que é um cara muito talentoso e muito foda, e ele salvou o design desse personagem, e por causa disso, olha onde a gente tá. O primeiro filme de Sonic foi sim um puta passo pra que a franquia chegasse no ponto que ela tá hoje, mas ele foi só um passo. Ele em si não é um filme muito bom, ele é bem medíocre pra te falar a verdade, ele nem parece um filme de Sonic, ele parece um daqueles filmes de sessão da tarde muito merda. O Sonic não parece o Sonic, nada nesse filme grita Sonic, tipo a franquia. Nenhum deles é eles mesmos, eles parecem versões novamente muito diluídas pra agradar o público geral. A franquia continuava com medo de ser ela mesma. Mas, aí veio 2022 e o segundo filme de Sonic. E desde o trailer, desde a forma que eles apresentaram os personagens e a narrativa, as coisas já tinham mudado. Tem aquela cena, por exemplo, do Knuckles, onde ele pega o Sonic e fala: "Parece que eu preciso do seu poder." E essa cena é iradíssima, e ela já mostra tudo de correto eles tinham nas mangas deles dessa vez. Pra começar, o Knuckles do filme é uma das melhores interpretações desse personagem em anos. Ele, que tinha sido jogado pra ser o burro da equipe, foi de novo recontextualizado como um cara que foi banhado em responsabilidades muito maiores do que ele mesmo, e que era inocente, e não burro. E porra, o Knuckles do filme é um dos meus personagens favoritos da franquia em qualquer iteração dela. Eu preciso confessar os meus pecados, padre. Eu gostei da série do Knuckles. O Wade Whipple é, tipo, o segundo melhor personagem humano. E eu gosto muito dessa época de 2022 ali, porque esse ano foi o ano de ressurgimento da série toda, assim, no geral. Porque em 2022 a gente teve o lançamento do Sonic Frontiers. 2022 só foi uma época muito boa pra se ser fã de Sonic. Esse jogo que tinha tido a personalidade massacrada e diluída durante os anos, agora tava voltando a se encontrar. Porra, a experiência de jogar um jogo de Sonic onde tá tocando uma música irada enquanto você é o Super Sonic e tá espancando um robô gigante. Eu achei que eu nunca mais ia sentir isso na minha vida. É difícil tentar te explicar o quão insano isso é, sem você ter a comparação, mas isso aqui é o boss do Sonic Forces, sabe? Esse é o vilão do Sonic Generations. E eles são legaizinhos? São legaizinhos, mas compara com isso daqui. É noite e dia, meu mano. É 880, são coisas completamente diferentes. A série parece que encontrou a confiança dela de volta com essas pequenas vitórias. Sonic tava obcecada com nostalgia, e não que o Sonic Frontiers, por exemplo, não tenha isso, ele tem. Ele é notoriamente um passo pra frente muito grande, e eu só rezo pra que eles parem, né, pode um jogo novo já, que não tem a Green Hill, eu gostaria bastante. Mas é só eu, né, também deve ser. Desde a Era Sombria, aquele novo Sonic capenga, humilhado, adquiriu vergonha não só do Swag que manteve ele vivo durante a Era de Ouro, mas do elenco estendido de personagens, o que fez com que eles fossem pouco a pouco sendo removidos das novas histórias. O que é um problema, porque o Sonic é um personagem estático, ele não evolui, ele precisa dos Companions pra funcionar. Se você tira os Companions, o que? Não tem jogo! Todos os melhores jogos de Sonic são quando ele ajuda algum personagem a chegar em um ponto, de forma intencional ou não, e a história gira em torno disso. Você tá tirando as rodas da bicicleta, irmão. O último jogo onde os amigos do Sonic foram relevantes de verdade foi em Sonic 06, e como esse foi um dos piores lançamentos da história, eles ficaram com medo. E depois disso, a gente só foi ver eles de novo de verdade, com relevância na história e jogáveis, em 2022 no Frontiers. Eles ainda apareciam, só que geralmente não tinham a preocupação com, você sabe, fazer eles serem importantes ou coerentes. No Sonic Forces, por exemplo, o Knuckles, que não pode deixar a Esmeralda Mestra sozinha, virou líder da resistência e eles nem mencionam o que aconteceu com a Esmeralda. O Silver, que é do futuro, tá lá por motivo nenhum e eles não se dão o trabalho de explicar também. Quem liga pra consistência, né, pessoal? A ausência de 5 anos fez com que os fãs sentissem falta do ouriço, ainda mais por esse jogo ter sido ruim. Mas junto disso, veio a pressão de que esse jogo novo precisava ser bom. E não só bom. Bom! Com ponto final. Em negrito. Tá no roteiro. Não só pelo fator expectativa, mas pelo fato de que ele ia lançar logo depois do segundo filme, que ia trazer consigo toda uma nova leva de fãs. Se não fosse esse filme, eu mesmo nunca teria tido meu interesse renovado pela franquia. Mas no fim do dia, ele conseguiu? O Frontier superou as expectativas e foi um jogo bom? A gente pode dizer que sim.
Frontiers é tudo que eu queria de um jogo de Sonic. Uma história que se importa com seus personagens e que expande o mundo em um lugar característico, com elementos de lore interessantes, uma raiz de shounen muito forte. O combate é intenso, mas não só por ser legal, e acredite, ele é muito legal, o que é surpreendente, porque você desbloqueia metade da árvore de habilidade no tutorial. Não é todo dia que você vê algo pingando o molho assim. E ele não é legal só por isso. Ele é legal porque ele é a catarse de um momento emocional pros personagens da narrativa. Os combates importam, e o Frontiers sabe fazer esse tipo de coisa muito bem. As batalhas de titãs são todas muito legais, mesmo que elas sejam basicamente cutscenes glorificadas. O jogo não é perfeito, os problemas de pop-in atrapalham muitas vezes, e eu odeio a direção de arte da Starfall Islands. Eu não poderia me importar menos com a Sage, e o final original era tão anticlimático que eles tiveram que fazer um novo. A gameplay às vezes é só chata, mas a ideia de jogar o Sonic no mundo aberto é tão claramente genial que me surpreende eles não terem tentado isso antes. Eu me sinto uma criança jogando esse jogo, subindo em torre, dando pirueta, indo pra lá e pra cá, vendo o que eu vou descobrir. Eu só queria uma parada mais Sonic e menos Zelda de camelô. Eu rezo pra que o Frontiers 2 tenha mais bolas, né? No fim do dia, apesar de qualquer problema individual meu, esse jogo é uma vitória gigantesca que, combinada com o sucesso enorme do segundo filme, resultou em Sonic alcançando um lugar completamente diferente do que ele estava se pá desde os anos 2000. Pela primeira vez, não só o público geral estava interessado, mas gostando, e foi muito divertido tá lá pra ver isso tudo. Como se isso não fosse o suficiente, depois disso eles continuaram lançando jogos, desde o maravilhoso assassinato do Sonic the Hedgehog, que me deixou babando por uma visual novel completa da franquia desde então, até o razoavelmente polêmico, mas ainda importante Sonic Origins, que, né, tirou os portes originais do Steam, o que é ridículo, mas deixou os jogos mais acessíveis e mais modernos para uma leva nova de pessoas. Eu ainda acho que tirar aqueles jogos da Steam foi um crime, mas eu não sou oposto à ideia do Sonic Origins existir. A questão é que isso aí foi só o começo, porque em 2024 a SEGA anunciou o ano do Shadow, onde eles fizeram vários lançamentos de coisas com temática do Shadow, até a moto do cara eles fizeram, e isso foi uma jogada de marketing muito boa, já que o filme em 3 gira em torno dele todo, e o filme ia sair no final do ano. Não só isso, mas o Shadow é de longe o personagem mais famoso da franquia atrás do Sonic, e se pá, em alguns pontos até mais famoso que o Sonic, e os caras aproveitaram isso e lançaram uma minissérie muito bem animada de graça dele, uma DLC pro Sonic Generations que é insana e pinga drip, onde eles dão asas demoníacas gigantes pro Shadow. DLC essa que vem com uma DLC temática do filme, que é dublada pelo Keanu Reeves, além de um crossover com a DC, onde ele é o Batman. O cara ganhou um filme, um jogo, um quadrinho, a motoca. O mano tá de vida feita, rapaziada. Os filmes de Sonic são muito legais, não só porque eles puderam revitalizar uma franquia que tava com o pé na cova, mas porque elas deram pra ela uma forma de se reencontrar. Foi a partir desses filmes que a SEGA conseguiu confiança pra voltar a dar atenção pro elenco de personagens secundários, que sempre foram muito importantes pra definir o que Sonic era. Desde o segundo jogo da parada, todo jogo novo, a gente tinha um cara novo sendo introduzido. No segundo jogo foi o Tails, no Sonic CD foram a Amy e o Metal, no Sonic 3 e Knuckles foi o Knuckles, no Triple Trouble foi o Fang the Sniper, e isso continuou por muito tempo. Parte do que constrói o caráter dessa franquia são os amigos do Sonic e as pessoas que ele conhece nessas aventuras e como isso molda ele, ou mais especificamente como ele molda essas pessoas. Eu particularmente sou muito fã dos quadrinhos da IDW do Sonic e peço perdão se isso for nerd demais pra um vídeo do YouTube, mas uma das minhas personagens favoritas é a Surge, e eu gosto muito dela justamente porque ela é definida pelo Sonic de uma forma que não foi escolha dela, e agora na história ela tá podendo se definir fora disso. É muito legal poder ver esse universo criando coragem pra tentar coisas novas e se descobrir de formas melhores, e isso faz com que eu fique muito feliz, porque eu gosto muito do Sonic the Hedgehog, tá bom? Eu lembro como é que foi quando eu vi em 2022 o Knuckles começar a ser respeitado de novo e a mitologia dele começar a ser explorada da mesma forma que era lá atrás. Eu lembro quando saiu a animação do Divergence, o sentimento irado que era ver o Knuckles voltar a ser tratado como o guardião da Esmeralda Mestra, e isso ser tratado como algo importante. Eu sinto que, conforme os anos foram passando, o Sonic tentou se encontrar na piada que ele virou, e por um tempo essa parada de abraçar a chacota funcionou, mas isso só vai dar certo pra você até certo ponto. A autoconsciência só te leva até um ponto, e aí você pode fazer duas coisas: você pode virar um palhaço, ou você pode aceitar quem você é, por mais brega que isso possa ser. Porra, é um ouriço antropomórfico lutando com robôs gigantes com Super Saiyajin, mano. Mas se você fizer isso com confiança o suficiente, se você for maluco o suficiente pra passar dessa
essa barreira e pra abraçar essa barreira, você tem um potencial narrativo muito forte. O Sonic... Tem um vídeo do All The Boy, que é um gringo que faz vídeos ridiculamente bons sobre o Sonic, onde ele menciona uma coisa muito interessante, e é sobre como o Sonic é uma fada. Ele não é um personagem típico, ele vem e ele causa esse impacto mitológico na vida das pessoas, ele é um catalisador, e essa é a graça do personagem pra mim. Só que pra você executar uma história dessas, você precisa ter confiança no seu elenco, você precisa ter confiança no seu personagem, e os últimos jogos de Sonic estavam fracassando em fazer isso. Eu não acho que Sonic Frontiers fez isso muito bem, afinal de contas eu não me importo com o companion do jogo, que é a Sage, mas assim como a fandom do Sonic tem dito desde que esse jogo saiu, ele é um ótimo primeiro passo. Isso não é o suficiente pra mim, eu me arrependo de ter comprado o Sonic Frontiers, eu não quero um ótimo primeiro passo, eu quero uma peça de arte que me faça pensar, e a questão é, essa franquia já foi capaz de fazer isso muitas vezes. Eu chorei com a cena final de Sonic Adventure 2, quando o Shadow morre. Eu fiquei super empolgado jogando Sonic Rush esses dias na casa de um amigo e vendo a primeira aparição da Blaze. Porra, eu me importei com o Silver no Sonic 06. Eu lembro de chegar no final do Sonic Adventure e de ver o Chaos, esse bicho gigantesco que foi injustiçado e preso dentro da Esmeralda, manifestando esse ódio, e como o Sonic representa o lado bom do caos. Eles rebatem um ao outro, e do quão legal aquela cena é. Pô, eu tenho um vídeo inteiro só sobre o quão foda essa cena é. Eu só consigo pensar no que faz eu amar essa franquia, no relacionamento do Shadow com a Maria, e de como essa menina deu esperança pra essa criatura que não sabia o que era. No filme, eles conseguem adaptar isso de uma forma genial, e eu só consigo pensar em como eu quero mais disso, em como eu quero formas novas disso, e não só pra mim, mas pra que pessoas novas possam chegar e conhecer essas histórias e conhecer esses personagens e serem moldados por eles como eu fui, como tanta gente foi. É só isso que eu quero. E isso não é muito. Esse personagem é muito mais do que um mascote, e ele merece ser mais do que só uma vaca pra se ordenhar dinheiro quando a SEGA quiser. E isso não é difícil de se fazer. Eu quero que essa franquia que eu me importo tanto possa tentar coisas novas, e eu acho que o fator essencial pra qualquer coisa que qualquer pessoa ame é querer que ela seja melhor, é querer que ela se reinvente e tá lá pra acompanhar esses passos. E eu acho que é só isso que eu quero. E os filmes foram a porta de entrada perfeita pra isso. De qualquer forma, eu sou o Pinho e muito obrigado por assistir. É um ano novo e a gente vai fazer coisas muito legais esse ano. Eu espero que vocês possam ficar aqui pra ver o que vai acontecer. A gente se vê semana que vem.